Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Estamos novamente com o nosso devocional em família. E eu tenho mais uma pergunta para você. Qual é o seu talento? Eu queria que nós olhássemos para o texto do capítulo de Mateus 25, os versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e ao outro ele deu 1 talento, cada um segundo a capacidade, ou segundo a sua capacidade. E ele foi viajar. É o Senhor Jesus que está falando isso. E ele chama a atenção para o crente de um modo geral, todos nós que fazemos parte do seu reino. Porque nós não temos desculpa diante do Senhor e dizermos que nós não temos dons e talentos. Todo crente em Cristo tem um dom e tem um talento. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre isso, que é o Espírito Santo que concede dons e talentos aos seus servos, aos seus filhos, para uso, para a edificação da igreja. E é interessante você pensar no que o Senhor Jesus está falando aqui. Alguns têm a responsabilidade de ter mais talentos, outros menos talentos. Mas o que ele chama mais atenção é que as pessoas que recebem apenas 1 talento, ele negligencia esse talento e não coloca em prática. E ele chama atenção também para o valor desse talento que cada um de nós recebemos. Ele faz a comparação com uma moeda rica do mundo antigo. O talento, ele tinha 2 equivalências, em ouro e em prata. O de ouro, segundo alguns historiadores, hoje seria equivalente a 30 milhões de reais. E a prata, 17 milhões. Então ele chama a atenção o seguinte: você não tem desculpa, você tem um talento. Se você não colocou em prática, porque você está escondendo. O texto aqui mostra que o que tinha 5 talentos foi e trouxe mais 5. E ele recebe os parabéns do seu senhor. O outro tinha 2, foi e trouxe mais 2. Recebeu os parabéns também do seu senhor. E o Senhor Jesus conta ainda que aquele que recebeu 1 talento, ele escondeu o talento. Você tem escondido o seu talento ou você tem colocado em prática? Qual é a sua prioridade no reino? Primeiro o reino do Senhor e a sua justiça ou as outras coisas? Nós temos falado constantemente a respeito disso. E esse texto me chamou a atenção depois de passar fazendo algumas leituras da Bíblia e observei, puxa vida, a igreja trabalha com tanta dificuldade, com tão poucas pessoas para a mão de obra e tantas pessoas talentosas na igreja e que o Espírito Santo podia usar de uma maneira muito especial no seu serviço. Se você não sabe qual é o seu talento, abra 1 Coríntios 12. Leia o que o Senhor fala através do apóstolo Paulo. Tem muitas atribuições que você pode desenvolver na igreja. Mas o que ele chama a atenção aqui é o seguinte: não negligencie o dom que você recebeu. Porque cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor. Se você não está preocupado com isso, acho que é muito perigoso. Porque todos nós vamos nos deparar diante do Senhor para prestar conta. Ele faz essa comparação desse homem que viaja, mas ele volta. Porque ele quer saber o que aconteceu. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele já sabe, ele já te conhece, ele vê a sua negligência, ele vê a minha negligência.
e ver também o trabalho de outros irmãos. Eu gosto muito de apreciar como que algumas pessoas são laboriosas e algumas pessoas são tão especiais no reino e trabalham de maneira tão abençoadora. E muitos que com certeza têm talentos porque são crentes em Cristo e não colocam em prática pelo menos um talento. O texto aqui é bem cruel, quando ele termina assim: o que tinha um, por ele ser negligente, é tirado aquele talento e dado àquele que tem mais. E essa pessoa é lançada no lago de fogo. É uma sentença cruel, não é? Não cabe a mim julgar você, muito pelo contrário, porque eu também entraria em julgamento, que eu também sou igual a você. Mas cabe a todos nós desenvolvermos nosso talento para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela essa palavra, por esta palavra. E desperta-nos nesses últimos dias para desenvolvermos nossos talentos na igreja, no Teu reino, para sermos laboriosos no Teu serviço e ser bênção para aqueles que precisam Te conhecer. Desperta a nossa igreja para um serviço cada vez mais acentuado e para que a nossa igreja cresça em graça, em conhecimento, em números de pessoas também, porque é isso que aumenta o Teu reino. Que cada família da igreja, cada irmão da igreja esteja nesse momento se preocupando com o seu talento, se não sabe que deve descobrir segundo a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.